Nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos na tua paz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ides ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quero saudar os familiares de Senhor Jorge Luiz Monteiro. Tem algum familiar aí presente no seu 7º dia? Isso. E também de Cosmo Augusto. Tem alguém aí? Tá. Estamos rezando por esses 2 7º dias. O que mais me impressiona neste Deus que nós servimos, meus irmãos, é a surpresa que Ele prega para a gente. Não esperava o Padre Adriano nesta noite, principalmente neste tempo em que nós estamos impactados ainda com o Natal. Fiquei pensando hoje, o Natal é como aquela gota que cai do céu num recipiente de água e forma aquela onda. Ainda estamos impactados com isso, né? Até domingo nós estaremos refletindo sobre o nascimento deste menino, que não foi à toa. Meditávamos no dia de Natal, na véspera, no dia de 24, que uma das razões pela qual ele se encarnou, pela qual Deus se fez presente, foi para a nossa salvação que se deu na cruz. Esse é um dos grandes motivos para a qual ele se fez carne, se encarnou no meio de nós. E muito interessante, este Deus que se fez homem, ele quis permanecer conosco até o fim dos tempos. Como? Na Eucaristia. Há um mistério na Eucaristia que nós não conseguimos ver, meus irmãos. É essa presença real dele. Somente quem tem um olhar de fé consegue observar. Eu acredito que todos nós temos 1% desta fé que nós recebemos no batismo. Quando nós paramos, lá em março, e a igreja fechou,
todo mundo sentiu, ficou todo mundo pensativo, poxa, não vou mais à igreja, não vamos mais comungar. Aí a gente descobre que nós temos fé, que ficou batendo, martelando, poxa, que eu iria tanto comungar, como eu queria escutar o padre, como eu queria confessar, como eu queria estar aqui, Aí a gente observa que nós temos esse 1%. A gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa, Mas que bom que este Deus, que é tão bondoso, Ele continua a nos alimentar diariamente, todos os dias, a cada instante. O relato do Evangelho de hoje foi justamente a multiplicação dos pães, que Ele mesmo quis se fazer presente. Interessante que alguns teólogos, eles entendem este texto que acabamos de ler como um relato da primeira missa. O que o Padre Adriano e eu vamos fazer daqui a pouco? Tomar o pão, partir o pão, elevar, dar graças e dar a vocês, foi justamente o movimento que Jesus fez. Então, meus irmãos, eu acredito que nós precisamos dar muito mais valor ao que já entendemos hoje, se compreendêssemos o que é a missa, Eu tenho vivenciado e vivenciei muito aqui, eu acredito que o Padre Adriano vivenciou muito aqui, situações difíceis em que somente na Eucaristia nós compreendemos isso. Hoje estamos rezando pelo 7º dia, só na missa que a gente entende esse valor, onde a gente deposita no altar do Senhor a alma. Quando a gente atende alguma pessoa que está passando por alguma situação familiar, só na missa a gente vai entender, porque é no altar que a gente vai depositar ali, Quando a gente está precisando muito de uma palavra, de um avivamento, de uma coisa, só na missa que a gente vai ter essa graça. Então a gente tem que ter, meus irmãos, um olhar muito sobrenatural do que nós estamos vivenciando aqui, Aqui no meio de nós estão os anjos, os santos, misteriosamente Nossa Senhora está aqui, Dona Antônia, A gente fica rezando, pedindo a presença dela, mas ela está aqui, Santo Antônio, Santo Expedito, São João Batista, está todo mundo aqui. Só que nós precisamos ter um olhar muito espiritual do que nós estamos vendo, Quando a gente olhar daqui a pouco, quando o padre levar a hóstia, nós vamos ver um pão, mas quem tem um olhar de fé vai ver que há algo diferente, Ele está no meio de nós, está presente. E esse mesmo Deus que está aqui, Ele não somente está aqui, mas Ele deseja estar dentro de nós, Diz o texto que no final da multiplicação, aqueles homens guardaram, este pão que daqui a pouco nós iremos receber, ele vai ficar guardado aqui, Este Deus vai ficar aqui. Nós iremos levar ele para casa, iremos levar ele para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e nós precisamos fazer essa recordação: Ele está aqui comigo. Quando as coisas apertarem, lembre-se disso, Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.